private, public, with friends, for example, or just a streaming community within a club. And within those clubs, you can share skins, you can share maps, you can create what we call a campaign, which is the same tool we're using to create our own campaigns with 25 maps. And you can create also events, so people can gather around and use the same skin, for example, have a club tag and compete within each other on leaderboards and share everything they can. They can also share videos, for example. It's really Excellent. great. Well, it sounds like there's lots of tools for folks to get creative, to share those creations, to discover new stuff, in addition to just racing and trying to beat the tires off of each other. Yeah. Excellent. Augustin, thank you so much for joining us to talk a little bit more about Trackmania. Folks, remember, Trackmania is available now. Download and play it for free on the Epic Games Store and on Uplay. Augustin, thank you for joining us, and congrats. Yeah, thank you. It's been great. All right, folks, we've got some competitive play coming up here just shortly, but first, another schedule reminder of the order of events today. Our Trackmania Showcase continues until about 11:30 Pacific time. Then, it's the Ubisoft Forward pre-show. We'll be taking a look at AI teammates in Ghost Recon Breakpoint, getting updates for the crew too, hearing from Trials Rising about a special new track for fans who like long rides, and a bunch more. Then, at noon Pacific time, it's the main event, Ubisoft Forward, with Watchdogs Legion, Assassin's Creed Valhalla, and more from Ubisoft's upcoming lineup of games. Stick around immediately following the show for a deeper look at Assassin's Creed Valhalla, and for now, it's back to the track. Joining me now is Omar Ben Abdallah, live producer at Ubisoft Nadeo, to talk about all the ways that Trackmania can get a little more competitive. Omar, how's it going, man? Pretty good, and you? How are you doing? I'm doing good. I'm excited to see some skills. I mean, not that we had no skills. This is a whole different level, right? Because these are some of the top racers in the community. Yeah, what we did basically is invite the 6 or 7, I think, best players of the closed alpha we organized, and we'll be seeing them racing in rounds mode, so they all start at the same time, and the fastest guy win. All right, who's your money on here at the outset? I'll just take the easy pick and go with Shorty since he won that round. There he is. He's at top of the pops right there. Yeah. And keen-eyed viewers will note this is the track we just saw being created, and actually the 5th place player, I think, in that round is the one who made it. So, Tona, you can step it up. Galera, esse código que tá na tela aí é pra pegar o jogo de graça, tá? Pra pegar o The Division de graça, beleza? So as we watch them compete, I wanted to talk to you a little bit more about, how people kind of like take on new competitive challenges in Trackmania. Because, right from the get-go, you start playing, there's the inherent competition of racing. You're trying to get a better medal, a faster time. E aí, Miloto, e aí, Miguel? Maybe you're racing against your friends. Ô, Cunha, mas compensa pegar, né, mano? Pra quando tiver o PC, né, mano? Competitive scene. Basically, what we try to do is to design features that will be good for any kind of level you have on Trackmania, whether you're a professional player or just someone that wants to discover the game and get better each day. É, eles estão colocando códigos aleatórios, mano. Ó, tô colocando códigos aleatórios. Gaining more medals, maybe reaching Estou colocando códigos aleatórios. all the maps of the official Vai campaign, printando which as is a great telas. Você achievement tiver lá, vai already. printando essas You'll be telas able aqui. to play against VIPs, ghosts, which means that you'll be able to compete Watch Dogs 2 against também, né, yourself mano? or Nossa. against your favorite streamer, against your friends. So yeah, quite a lot of possibility to get better at Tô bem, Trackmania. Miguel, no PS4 também ou só no Nice. PC? Só no I like the PS4, no streamer PC. and such, because then, if you're watching them in the chat, say, like, you can kind of see. Mas tenta colocar no PS4 também, galera. Tenta colocar no PS4. Watch Dogs 2 é apenas pro PC, mas esses outros códigos dá pros outros consoles, Miloto? Tem os nomes do lado lá, o Carlos. Be happy with that. Excellent. Shout out to Tona, who did take that second win on the track. Dá pra colocar nos consoles, não dá não, Miloto? Tem código que dá pra tentar no console, não dá não? Oh, see, that's the kind of move that when I'm flying out over Oblivion. We all did. Like, you do get some time to get used to those new way of driving. Yeah, and so these folks have played a little bit already, but in terms of what they're seeing, what competitive players are seeing in Trackmania, what's kind of some stuff that's going to be a little bit, oh my goodness, no way. That's scary. It's okay, that's only the warm-up. It's only the warm-up. Yeah. No wonder they're sending it, no wonder. Esses códigos que aparecem na tela são apenas para PC como mostrado. Ah, tá.
so you've done your sort of like, you've done your solo competition. You want to like maybe não custa testar no compete with players on a console, broader né? scale, seek out folks who race around the Salve, same Enzo, time beleza, as meu you. querido? Like, what are some good ways to do that? Como que você tá, meu mano? What we have currently on the game will be daily cups, which is something completely new for Trackmania, where you'll be able to compete against every player in the world which wants to participate every day at 7 p.m. European time, and basically you'll be able to see how good you are on the track of the day and compete against Testa everyone assim in e me the fala, world and see galera. how good you are against each other. Then obviously you have the Milotovsk, esse trial eu tenho aqui, mas nunca joguei. Serão, Miloto? Represent your country and see which country is the best basically each week on the game, and then the Open Grand League, which is a great way to feel the pressure. Eu já joguei já esse jogo de corrida aí, mano. Jogava antigamente, 2008, 2007 lá. Tinha de graça ainda na... no Baixa aqui. Oh my goodness. Well, we see Grand League plastered all over this track here. Vamos ver, Miguel, vamos ver, meu querido. Level of Trackmania esport. It is basically what we have on the Grand League is the 16 best players in the world. You cannot have anyone better than them, and we just put them on a special format that we designed where everything is possible until the end and the last second of the last track. So it's really great to see, and we're excited for the next season, which will start on September. Nice. So in September, more Grand League action coming your way. But you know, there's a lot of competitive space in between. Não tem como, Carlos. O Miloto falou, né? And is that something that, you know, in terms of, of, até que é bom sim, Milotinho. Eu tinha gostado, cara. I've raced a little bit. Is that going to be easy for players to find? What's the way to get into that? Yeah, you'll have an in-game menu which is called events, and basically you'll be able to check out the events you want to play maybe during the week. Você testou e não foi? It will be also easy for the people to create events through the clubs. Well, you'll basically be able to create an event in less than 2 minutes and decide which map you want to have, which kind of format. Mas como que faz pra resgatar? Eu vou colocando aqui, eu vou printando essas imagens aqui. Nice. So that can even be just you creating the events to just play with your friends or your classmates or whatever else. Yeah. Nice. And so these clubs. Então no limite, vamos ver se os códigos é aleatório, galera. Vamos ver se os códigos ele muda, vamos ver, ou se fica fixo. Like to race at the same time again, or our friends are connected through different ways. And the clubs pela Play, Carlos, pela Play. Right? Tem que ter esse programinha aqui, ó. You can have a club which is completely private and where you play only with your friends or your roommates, classmates, or you can just have a public club which is available and joinable by everyone, and just have fun with a lot of people doing a lot of events and organizing a lot of content. And maybe just a club that focuses on huge jumps, like the one we just resgata pelo aplicativinho que tem aqui, ó. Only jumps maps. Coloca sua conta e-mail e coloca. That will be quite great, I would say. Quite fun also. This is a pretty close match. Actually, the top leader only has a few points ahead, so I like it. Thanks for recruiting these folks into. Eu vou resgatar aqui o Watch Dogs 2, Ô Miloto, já passou o Watch Dogs 2 já, mano? Nossa, trazer o Watch Dogs 2 no canal, cara. How well they know the maps, obviously, since they've been playing the Alpha for, I think, a bit more than 2 or 3 months now. So they're getting used to the game and they're playing really good compared to what we do. I wish I had watched them play before our session earlier, but that's alright. For the future, you can play against Sanka, vê se apareceu lá no sorteio da Carambit da RJ. Pera aí, Miguelzinho. Although, can you really learn from a ghost if it just screams out ahead of you so fast? Não sei, Carlos, provavelmente não sei, mano. It'll work my way up. E aí, Nutella, beleza, meu querido? Yeah, so these community Pera aí, Miguelzinho, events que eu já olho aqui pra você, meu querido. Deixa eu só tentar resgatar o jogo aqui rapidinho. So it's organized through clubs, which is kind of organic, and players all around the world can make that happen. But you at Nadeo are also sort of curating stuff and experiences and events for players to get into. Yeah, what we try to do is to have os códigos tá mudando, galera. Os códigos tá aleatório. Basically, we have players organizing events. That's something that is there for more than 14 years now on Trackmania, so we love to see that. Então deve ter uma community creating content on our game. We also organize ourselves, our events through the Grand League, the Daily Cups, the Nations League, and things like that.
So it's kind of a mix of trying to get O pessoal tem que ter conta estrangeira. content for every kind of players, and also a way to be able to create content and events, whether you're a great player or just É o Trackmania, Nice. Wow. The time separating the top finishes. That's really great, and that's really fast. Is very, very tight here as we move on to, I believe, our fourth and final map of this competitive section. And it's still really close. Vê. All right, folks, it's down to the wire. Omar, still believing in your racer Shorty out there? Yeah, I think he's first. So I mean, yeah, came in first that race. Yeah, and that's a great map. Everything can happen there, so might be someone taking Shorty. Do you like that kind of map where, I mean, it's exciting, right? Deve ser um novo jogo, ô Carlos, novo jogo, mano. Você tá soltando trial, mano. É um novo jogo, né, Miloto? Você soltaram trial aqui, ó. You can go from first to last, basically by doing one mistake and one short mistake. So that's pretty exciting for the spectators. It's not that fun for the players, obviously, because you don't want to lose everything on one turn. But yeah, that's how you handle pressure on Trackmania. Yeah, you know, at some point, like, fun becomes like, oh, it's the thrill. You know, you're risking a lot more for the bigger payoff, right? Yeah. What do you call this kind of road surface here that's like a hill in the middle? I was trying to figure this out earlier. Actually, we do have a name, but I don't like to use it. I just let people call it as they want. I'm calling it a different way in French, obviously. Oh, sure, of course, yeah. Basically, everyone can name the road as they want, and there's many ways to say, like, select the road we are seeing right now. The language of racing. Se mostrando o FARCRY, eu gostei, hein? Yeah. Mas vamos soltar demo já do joguinho? Será que solta demo do jogo pra ver como que tá? Trackmania is out now, free to download and play. What would you recommend in terms of, like, okay, I just want to get into the competition against other folks. I want to challenge myself right out of the gate. What's the best way to get that started? E aí, Zé Moitinha, de boa, meu querido? Como você tá, meu mano? Tudo tranquilo? All around the world on a track that is known only each day, so the track of the day map. So you'll be able to see how good you are against other people, and you can do that every day, so you can maybe see your progression on the whole week, and maybe at the end of the week you'll be able to beat people that you wouldn't even think about on the early state of the week. I like that. I like that. Tô bem, graças a Deus, mano. Because, you know, a lot about kind of competition is that progression and, you know, the sense of moving up in the rankings, but also of, oh, like, this person is always the one who I see a few places ahead of me. Like, you're chasing them. You want to track them down. Now this is our last race. Is that right? Yeah, last round, and Shorty's second, so I have some pressure, to be quite honest. The pressure is on. They're coming around these like not quite slalom, but he's in Rocha, there. coloca aí. Oh, yep. Salve Nutella! It's like S-turn. Rocha Anônimos, coloca aí. I believe in him. He can feel. Bora, galerinha! Falou que vai ter FARCRY, o Miloto falou que vai ter FARCRY e do WATCHDOGS Legion. Esse WATCHDOGS aí deve ter. Eu vi o coisa fazendo o WATCHDOGS e mano. I got it. Não é, mano. Looks like Omar back to the right racer. Shorty coming with the victory. And Omar, thank you so much for talking tá about offline, velho. O play tá Trackmania. offline, Anything else you want to mention before we wrap it up? Well, obviously, thank you for having me, Oh, and thanks to the players for playing this competition. Thanks to all the closed alpha players we had, because they help us truly to make this game better, and we're pretty happy with the Trackmania we have right now. So yeah, just play Trackmania, it's free, and have fun on it. I'm pretty sure you'll have, and yeah, that's it. All right, Omar, thank you so much. Trackmania, folks, it's out now on Epic Games Store and Uplay. Go ahead and download it. Get in there and get racing. Já lançou, Carlos? Nem sei, já lançou. And it's on to the next show. Ubisoft Forward pre-show is starting momentarily. We're going to take a look at Ghost Recon Breakpoint, The Crew 2, Trials Rising, new stuff coming from all these games. You're not going to want to miss it. And then when the countdown timer hits 0, it's Ubisoft Forward, the big showcase of the latest and greatest upcoming games from Ubisoft, followed by an in-depth look at Assassin's Creed Valhalla. We got a lot more in store for you, so let's go ahead and throw it over to Kat.
Sanka, eu nunca assisti essa transmissão, não sei como funciona. Explica, por favor. Mano, a empresa, a Ubisoft, ou seja, qualquer outra empresa, quando faz esse tipo de evento, é pra anunciar jogo novo, atualização de algum jogo também, tá ligado? E tipo, tá pra lançar o novo Assassin's Creed e o Watch Dogs novo, né, mano? O Minuto falou que vai ser mostrado nessa live. É o que tá todos os youtubers grandes tá mostrando, pelo que eu tô vendo aqui, tipo, BKS2. Vai ser o novo Far Cry 6 e o novo Brawlhalla, o novo Watch Dogs e o novo Assassin's Creed Brawlhalla. Eu vou baixar ele aqui, Carlos. Ele não lançou. Ele tá pra teste técnico. Ele não lançou. Ele está pra teste técnico. Você tem que fazer uns passos aqui pra poder conseguir adquirir a chave. Mesma coisa quando tava lá com o Valorant. If you're a Just Dance fan and want to win some cool swag, head over to the Just Dance website for all the details. For our next segment, we have something a little different than what we usually do. A few years ago, Ubisoft created the Ubisoft Entrepreneurs Lab and the Open Innovation Accelerator. This allowed us to create partnerships and synergies with indie studios from across the industry. And since so many industry events were cancelled this year, we wanted to showcase several indie projects and teams that Ubisoft has been collaborating with over the past few years. Our first indie showcase is developer Machine & Mesh, who is working on the Curious Expedition 2. Let's hear more from the team behind the game. Hi, my name is Masha and I'm a game designer at Machine Mesh. Machine Mesh is a small and diverse indie game studio with 8 wonderful employees based here in Berlin. Our connection with Ubisoft came through a program dedicated to create relationships with independent developers. Compre, ele é muito bom. Far Cry 3 é muito bom. We work together in mutual respect, which we much appreciated. We're working on the Curious Expedition 2, which is a sequel to our expedition simulation game. This time, the game is set in Paris in 1899, during the World Expo when the Eiffel Tower was built. But more importantly, you will be traveling to these mysterious islands, you will be interacting with unknown tribes, fight dangerous beasts, find many secrets. Thanks to our procedure technology, every time you play, it's a new world, new characters, and a new storyline that you shape with each of your interactions, until it becomes really your own unique adventure. And we will have more indie guests coming up later in the pre-show, so Como você tá surtindo, beleza, meu querido? Now, a while ago, Ubisoft released its very first live-action TV show on Apple TV+, and it's a comedy about making video games called Mythic Quest Raven's Banquet. And to keep the show authentic, Ubisoft's Redstone Studio went above and beyond by creating a playable sandbox for the game that is actually featured in the show. So now let's head behind the scenes for an exclusive look. This is the home of Clancy's. Okay. It's very Clancy-esque. Yes. I get it. All right, now I'm starting to understand. Right. I too keep all my awards up there. Tá com preguiça, Vilotão. Entirely empty. Tá com preguiça, mano. So Mythic Quest is Ubisoft's first live-action comedy. The whole show is about a team that is developing a super successful MMORPG, and it's about all the people within the game development team and their relationships and what they go through in creating one of the world's most successful games. Hey! All right. Vamos lá! Thank you. But are we sure that we're finished? When we heard about what was going on, we weren't really sure if we were a great fit because we always made shooters realistic. And we listened to the pitch and we were super excited about the idea. So we thought, all right, what does Ubisoft have that we could channel to fit this? You're fucking me. Yes. You're fucking me. But I'm not enjoying it. It's for the game. We started on the project. I think we imagined we would just make video clips that would run on screens in the background. Salve, Lipãozão! Feel like a real game studio. Bora, galera, vamos ver Once os we saw jogos the novos script, once we aí. started collaborating with the team, we realized, oh, they want
a game, like an actual game. Of course, Já mostrou algum jogo aí, Miloto? Algum FARCRY, mostrou Watch Dogs, mostrou alguma coisa, algo do tipo? And from there, it was not long before we said, you know, what if we make this actually playable? What if we make it so you can connect a controller, control the characters, and so that's what we ended up doing. The thing that I love most is this shuffle. Blowing people's heads with this thing is straight fire. Eu não tô no grupo não, Miloto. We had requests to do things like make a contagious viral disease in which people bleed out of their eyeballs first, then they bleed out their anus, Peraí, galerinha, and they rapidinho, vomit peraí. and bleed out their anus at the same time. Peraí, rapidinho, pessoal. Set it up in such a way that you could trigger it in stages because we didn't know what the timing was going to be. The idea here is we can hit it and control the timing of when things are happening. So the next time you hit it, he starts puking out blood. And at this point, we would probably have the camera start panning back like this. And then you can hit the button again and you can see the blood ocean itself has started coming in. And so now they're all bleeding out of the back end as well. And then the final is just everybody exploding in bloody gore. And then this was Keith's idea. He wanted the skulls coming up and bobbing up and down in the water, so. David, can we actually make this quick? I've got a lot of work to do stripping Blood Ocean out of everything. Yeah. Releasing a disease in the game right before a global pandemic was not a great look. Today was the first time we showed Mythic Quest Raven's Banquet to an audience. I've never seen it with more than 6 or 7 people in a room. And so I wanted to make sure that we gave them an opportunity to hopefully recognize that this is a giant love letter to them, to the industry itself. I was a little nervous, I gotta be honest. I thought it was gonna be a little cringy, but it was fantastic. I thought there was a lot of truth and in the humor. It's about time that we had a show about our industry. You could tell when the audience was laughing, when they really hit something that felt like the game industry. I think it's brilliant. All right, so if you have not yet seen it, the first season of Mythic Quest Raven's Banquet is available right now on Apple TV+, and a full version of this making of will be coming out over the next few days. All right, now it is time to fasten your seatbelts and start your engines as we head out to Lyon, France to visit our team at Ubisoft Ivory Tower to get an update on The Crew 2. Hi everyone, and welcome to The Crew 2 at Ubisoft Forward. My name's James Reese, I'm a community developer here at Ivory Tower, and I'll be your host for this quick glimpse into all the exciting things we have going on over the next few weeks. It's been 2 years already since launch, with 6 major updates and hundreds of vehicles under our belt. And our latest update, Summer in Hollywood, only went live a few days ago. Let's have a look. Voltei, galera. The Crew novo? The Crew novo ou é alguma atualização pro The Crew? É alguma atualização pro The Crew? Puta que pariu, vazou os do... Filha da puta. We can't wait for you to get your hands on what's coming. There have been a few speed bumps along the way, but over the past 2 years, you, the community, have made the Crew 2 a motorsports playground where all players are welcome and where anything is possible. So thank you to the Crew Social, Exchange, Discord, Reddit, and all of our players. We've got a little something for you in-game to show our appreciation. It's the 67 Volkswagen Beetle, so let's see what kind of Hollywood twist you can put on it. That's it from me. There'll be more news dropping over summer, so keep your eyes peeled. Cala a boca, Cortana. É essa sim, Cirtinho. É essa sim mesmo, mano. Se pegar Watch Dogs é assim. Respeita a Cortana.
In case you missed it, make sure to boot up the game right now to unlock the amazing 69 Volkswagen Beetle that was just shown in the video, and stay tuned in the near future for more info about Year 3 of the Crew 2. Our next video is from our second indie guest, BOSA Studios, who will be injecting a delirious dose of fun with Surgeon Simulator 2. Enjoy! Qual game, Miloto? Oh, The Crew. Hi, I'm Nick from BOSA Studios, and I'm a senior game designer on the upcoming Surgeon Simulator 2. So at BOSA, we're always keen to share game development knowledge, and Ubisoft has been a fantastic partner in this. They deliver lectures on procedural content development and player science. And in turn, we shared with them the ideation processes that we use to develop initial ideas into living, breathing games. Which brings me on to Surgeon Simulator 2. We've really doubled down on the physics-based pandemonium that the series is notorious for. And we pretty much expanded on every other aspect of the game as well. So this time around, you're no longer Zé Moitinho, vamos ver que tipo de jogo é esse, cara. the operating table. You're actually a full first-person surgeon with an entire medical facility to explore. And in addition to the levels that you'll find in story mode, you'll now be able to create your own unique levels and experiences using BOSA Labs creation mode. So it's a really easy to use, intuitive set of tools that allows players to create either on their own or in online multiplayer with up to 3 friends. Everything players create can then be uploaded and shared with the community, and here surgery really is just the tip of the iceberg. During our closed alpha period, we've seen players create all sorts of amazing stuff, from bowling alleys to space stations, pirate ships to horror-themed escape rooms, and this is before the game is even released. So we absolutely cannot wait to see what players create when we launch the game this coming August, and in fact, if you pre-order Surgeon Simulator 2, you can receive exclusive closed beta access. So for those of you who are just joining us, you're watching the pre-show, and Ubisoft Forward will start once the countdown on your screen reaches 0. And make sure you log into Uplay to unlock rewards as you watch the main event. But now, our next segment is about an Easter egg in the Division 2. So let's go behind the scenes with the devs from Ubisoft Massive Studio in Malmö, Sweden to find Anúncio no tela. Running through collapsed buildings, climbing over fallen debris, and encountering makeshift living spaces is common for players of the Division 2. Within its post-pandemic environment, many players have spotted something a bit more unusual, which has left them asking, what's up with all these rubber ducks? So there's a thing in programming especially where you talk to a rubber duck. And it's a way to solve your problems. If you talk to a rubber duck and just say things out loud, it helps. One of our artists decided to take this to another level, and he used the rubber duck scaled up to like a ginormous scale and put it in the level just to remind him to do something. And it sat there for a while. And the rest of us kind of really loved this giant rubber duck sitting there for so long. We decided to put little memorials to it across the world. What started off as little memorials, and then we started adding stories to them. So there's one where these 2 ducks are sitting on a bench having a date together. And there's another one somewhere where he's sitting with an umbrella hiding from the rain. The idea of the ducks is similar to the rest of our storytelling, where we're trying to add some hope into the world. Because you're coming in as a Division agent to try and save what you can and rebuild, but you need to know there's something there to save. So having bits of happiness lets you know that it's still worth saving for these little happy moments. One shrine in particular became a beloved fan favorite, showing up multiple times across YouTube and Reddit. So, Karen, how was your day? Well, Luke, it's been productive. So the origin story of productive, one of our level designers did an amazing pun one day, and we decided to make a graffiti out of it and put it in the game, and it became like a duck shrine, and players started finding it and wondering where it came from. We've been finding these rubber duckies all over the map. It says here on the wall in graffiti, productive, and there's a large rubber ducky, bigger than all the other ones we've found, and he's got bottles of booze all around him. Not only that, but he has a couple soldier duckies guarding a parrot in a cage. But there's more just like this in the Division 2. What's really great about our community is they come together. They find a common thing that they want to develop or find or get unlocked, and they just put time and effort into it. We don't put them in easy to find places.
So that means players are genuinely, hopefully enjoying just exploring the environment and finding all these little Easter eggs we've hidden around. And also not the Easter eggs, just the main part of the game, all the storytelling we put into it. I haven't found all of them. I don't know exactly how many there are, but they haven't found all of the ducks yet. Encouraged by the community's response to the ducks, developers recently hit another secret in the game and made it the focal point of an all-new community challenge. We actually put Tommy the Teddy Bear into the game. Well, Tommy the Teddy Bear is a trauma teddy mentioned in a lot of lore, but the bear itself actually was not in the game. With episode 3, we put a bunch of them into the world, actually opened up Easter egg hunt for him specifically. It's a nice little exciting moment when you kind of open Reddit and you see someone's found the thing that you kind of just snuck in under the radar and no one really knows about it. And some of the players are really clever. There's some hard Easter eggs that some of the level designers and gameplay designers have put in, and people managed to solve it with no help whatsoever. Games are smart. So now that you know, be on the lookout for both ducks and teddy bears next time you boot up the Division 2. We now have our final indie guest, Thunder Lotus Games, who were the 2017 winner of the indie series that took place in Montreal. So let's find out more about the beautiful coziness of Spiritfarer in this next video. Hey everybody, I'm Rodrigue, marketeer at Thunder Lotus. We're an indie studio based out of Montreal, Canada, and makers of the games Jotun, Sundered, and our new game Spiritfarer, which is due out later this year. For the past 6 years, we've tried to make AAA quality games with a hand-drawn indie heart. Hitting a quality standard consistently in game dev is a huge challenge. There's so much trial and error on the path, and during the Sundered production, we were lucky enough to have the Ubisoft Entrepreneurs Program in our corner to help us reach our goals. As co-winners of the Ubisoft Indie Series in 2017, we received not only generous funding, but also crucial mentorship and access to the Ubisoft testing facilities. So we're grateful to Ubisoft for their support and helping us make what would become our biggest success to date. We've taken that experience with us onto what is our most ambitious production yet, and that's Spiritfarer, which we're calling a cozy management game about dying. In Spiritfarer, you play Stella, the newly appointed ferry master to the deceased. And as Stella, you're going to build a boat, you're going to explore the world in search of spirit passengers seeking passage to the afterlife. You're going to spend relaxing quality time with them, you're going to create lasting memories, but ultimately you're going to have to learn how to say goodbye to your cherished friends. It's a game that's near and dear to our hearts, and something really special. We can't wait to share it with the world. Hello Knight, Hello Knight, verdade. Não é Copyhead não, nem parece, nem chega perto, Carlos. É, vai acabar. Quando a contagem chegar a 0, acaba. It is time for an update on our favorite motorcycle platformer with the insanity, pain, and triumph we all know and we all love. Trials Rising came out last year, but I think the team from our Red Link studio in Helsinki... Não, Miloto, não. Era pra zoar o Miloto, era pra zoar ele, Miloto. Acaba tudo, Carlinhos. Brincadeira, galera. Nossa, viado, soltou frango num cara, um pato. Okay. Ladies and gentlemen, welcome back to the Gigatrack. Far from a remake of the classic track from Trials Evolution, this is an all-new journey across the world of Trials Rising, in by far the longest track that we've ever played in Trials. É, né, Milotão? Confirma pro Surtinho aí, porque não tá confiando muito em mim, não. Não! By far the longest track we've ever put in a Trials. Só que eu mesmo não consegui entrar no meu play. Cadê? Bunda! Posso entender melhor se me acostumar com o seu jeito de falar. Você cortando tá querendo meter o louco. Posso entender. Maybe you want to tell them. A Gigatrack is like life. It starts and it ends and it's long. Depends how you enjoy it. And also one secret thing. 4 is transferred to 1. Prepare for the ultimate test of Trials endurance.
Gigatrack releases this Thursday, July Isso que dá 16th, fazer. for a low price of... Bora, Milotão! Tá torcendo aí pro novo ASSASSIN'S? Qual que é? You heard that right, Riders. Gigatrack will be available for free to all Trials Rising players when it releases this Thursday. You heard that right, the Gigatrack is coming to the game and it will be the Não vazou nada, longest, tá most vazio, não tinha nada. insane track in Trials history and it will be free for all Trials Rising players. Now for our last game update, the Ghost Recon Breakpoint team is ready to Ghost share of some details Breakon. on their upcoming updates. AI teammates are coming to the game. Let's have a look at the trailer. The time has come. AI teammates are back in Ghost Recon Breakpoint. E aí, Noob Gamer? And for all solo players, they're gonna be a game changer. Available at any point after you have reached Erewhon for the first time, Fury, Fix-It, and Vasily can be activated or dismissed at will. And from the beginning, you will be able to fully customize them. This customization includes all of the physical attributes, as well as gear, equipment, or even full costumes. Your teammates can be tweaked just as much as your main character. Just like Nomad, your teammates will adapt and react to the world of Aroa and its environments, and they will always follow your own behavior. If you decide to go stealth, they will equip silencers and crouch, or go prone when possible. But if you decide to go loud and open fire, they will stick by your side. When deployed, you can issue different orders to your teammates through the order. Aí, ó lá, o Miloto, ó, Miloto. É isso mesmo, ó, Miloto. Ó, Miloto. You can tell them to regroup on your location. Boa, Miloto, é to isso hold aí. their current position, to go to a specific location, and to open fire on nearby enemies. These orders can be given at any time, even through your binoculars and drone. Once they approach potential threats, the teammates will notify you and mark them automatically. With a good look at your enemies, you will be able to set up a sync shot where each of your teammates picks a target. You can even link it to your 3 sync shot drones for a simultaneous 7-target takedown. The teammates have weapons equipped at all times, a versatile assault rifle to accommodate all situations, and a primary weapon that you will be able to fine-tune. Indeed, apart from mark upgrades and passive bonuses, the full gunsmith is accessible Peraí, to galerinha, your tô mexendo num teammates, bagulho aqui and their rapidinho. weapon of choice will have a direct effect on the battleground. Depending on the type of weapon they have equipped, the teammates will adapt their engagement distance and rate of fire. From close-distance shotgun wielding, all the way to long-distance sniper shots. Of course, if you get taken down, your teammates' priority will be to try and rescue you. To achieve that, they will first focus their fire on the surrounding enemies before getting to you. And they will expect the same from you, especially as you will be able to carry them to safety if the situation requires it. Finally, the teammates will also be your best allies in any vehicle, especially on the road and during high-stake pursuits. The teammates will be available for all solo Ghost Recon Breakpoint players on July 15th, and we cannot wait to see your reactions. We'll see you on the battlefield, Ghosts. Hey Ghosts, I'm Grace from the Ghost Recon team. As you've just seen, the AI teammates are finally landing in Ghost Recon Breakpoint with our next major update on July 15th. Alongside the AI teammates, this update comes with a ton of new content, including a gunsmith upgrade, new PvP content, quality of life updates, and more. You will be able to try it all during our next free weekend from July 16th to July 20th. But that's not all, we've got one last thing to show you. Enjoy, and we'll see you on Aroa, Ghosts. To anyone listening, this is Haruhito speaking for the Outcasts. We stand against Sentinel's illegal occupation. Vixe Maria! We call on all of Aroa to join us. Separated, Sentinel wins. But united, we cannot be defeated.
Vai ficar assim mesmo, Lipão. And now our very final video for this pre-show is another episode of our wow moments comparing the craziest and coolest clips from you, our players. Anyone else want to try to do better than that? I was gonna interrogate him. Oh, you can interrogate this guy up. Oh, okay. Só aqui. Quanto tempo, Lipão? Pega na minha mão. So there's a line that people want me to yell. Isso aqui é mais bonito que no meu sonho. Sai pra lá, Sorteio. Vai, lindo! But as you can see, I'm at the crashing ocean beach, and there's no one too close. So, reloading! Você é loucão, olha o cara. Someone told me I gotta go. Essa música é... Ixi, Maria no Guitar Hero 3, viado. Joguei pra caralho. What's it going, party? If you also have amazing gameplay segments you captured from our games, spread the joy and submit them on the link displayed on your screen right now. Alright guys, it is time for us to wrap up this pre-show. Don't forget to stay tuned for our post-show featuring a deep dive into the world of Assassin's Creed Valhalla. Assassin's Creed Valhalla! This pre-show and enjoy Ubisoft Forward. Dá lá, rapaziada, vamos lá. Começou, hein? Explore our world. Meet the devs. See the games. Join us. Hi everyone, I'm Neil Kumar, and I'm very excited to be co-hosting the first Ubisoft Forward with the talented Yusuf Magid. Today's show is all about getting up close and in-depth with all the exciting games we have in production here at Ubisoft. I'm Yusuf, but there's no time to waste. So let's head straight for the streets of futuristic London and see what the hackers of DedSec are getting into. The illegal paintings spreading subversive and hostile messaging over the last few weeks across London are not the work of several people as was originally believed, but the work of an individual. The criminals suspected to have links with the terrorist group Watch Dogs Legion aí, já começou com Watch Dogs aí sim. Authorities recommend not to approach the individual. First, they came for the foreigners, and I did not speak out, because I was not a foreigner.
came from the protesters. And I did not speak out. Because I was not a protester. Then they came for the journalists. And I did not speak out. Because I was not a journalist. And then they came for the street artists. And I did not speak out. Because I am not a street artist. Left to speak for me. Qual é a impressão minha? O jogo parece que tá meio cartoon. Pega a minha licença, mano. É, não tá a versão final, aqui na versão final. Well. Welcome to the Resistance. Here's a welcome gift for our new members. You could have told me it was a bloody costume party. Try not. Não, eu também achei que tava cartoon, sabe? Então não é essa impressão minha não. Não é essa impressão minha não. I'm Clint Hawking. Clint has been a long-time creative force here at Ubisoft, and now he's bringing this vision to Watch Dogs Legion. So yeah, what we just saw was an amazing short film by the director Alberto Mielgo that was inspired by Watch Dogs Legion and looks at the game and the universe and the characters through his incredible artistic vision and visual style. City needs a resistance. Like the film, Watch Dogs Legion tells the story of ordinary heroes setting aside their differences in order to come together as a collective and to fight for a positive change. You can literally recruit and play anyone who you see in the open world. You profile people that are interesting to you, you help them with their problem, you play their origin mission. Just help me get some closure and I'll do whatever you want. Sounds like a dead set problem. Leave it to us. And that's how you recruit them into your team. And then they become the heroes of the game and the stars of your story. And what are you doing in my flat? You with Albion? Please, think more underground. You with Albion? I'm tickled, but think more underground. What, DedSec? Yeah, right, I'm Che Guevara. You done? And they make the story not only, unique to them, but unique to you as the player and personal to you because they're, heroes that you've chosen and invested in. What would I say to fans? I guess I'd say, take care of yourselves, stay safe. Welcome to the Resistance. Our London town. A modern metropolis. Built on history and prosperity. Provavelmente, preciso ver, Cunha, provavelmente. To build it up, and one night to tear it all down.
Listen up. Get all your units to move in and lock down the city. With London under attack by a mysterious terrorist, Careca, de careca, rapaz. Vai se catar, você viu? everyone safe. What could possibly go wrong? Ladies and gentlemen, Mr. Nigel Cass, CEO of E aí, Murilão? Watch Dogs Legion aqui, ó, safada! Uhul! I will not allow anyone, not even myself, to jeopardize this. He will stop at nothing to permanently control the city. London will be the first city in the world to be made truly safe. Nigel's not the only opportunist who's taken a liking to this fair city. Meet Vou parar de beber, então para. powerful crime syndicate in London. Be sure and spread the word. She and her goons are using the dark web to sell everything from party pills to people. This market is scary, I know, but I got to keep tracks on my merchandise, don't I? You made me a slave. You do not want to ruffle her feathers. With the city out on its arse, it now falls on you to build a resistance and take back London. Alright, everyone! Faces on, guns out! Any of the brave Londoners you see walking the streets can be recruited into your team. Like him. Her. Or even her. Os gráficos não mudou muito do Watch Dogs 2, né, galera? Vocês concordam comigo? In our first mission, we need to get some dirt on Nigel Cass, and that means breaking into Albion headquarters inside the Tower of London. All the hardy souls you see here are people we have recruited from the streets of London. They all have unique abilities, and you're free to tackle this mission with whoever you like. Dear God, my eyes. Mikey. Zip up, get to work. Não, mais bonito não tá não, cara. Like everyone in DedSec, Arthur can hack pretty much whatever. But as a GTA V construction ainda worker, consegue ficar mais he has a bonito ainda. particular set of tools that make him handy. Olha pela água do jogo. É, não é um jogo final igual o outro falou. É, não vamos criticar porque ainda o jogo não tá final. Então a gente não pode falar nada ainda não, vamos esperar. Esperar ela lançar e nem joga e nem vê. Perfect for gate crashing, when you're not invited. And who needs a regular old gun when you have a Tapa na bloody careca? nail gun? Ficando tapa na careca? Não posso, mas tá em live. O povo ali tira a cuequinha do moço dando tapinha na carequinha, assim, que é tapada assim, essa vergonha. Vai mostrar os Perhaps we exclusivos can lá approach this terminados. mission differently. If you'd rather keep your distance, we've Só got you comparar, covered. Carlos, só comparar, depois nós compara. Amy is a drone expert, What have we here? a real tech connoisseur. Miloto, tá aí, Miloto. What an adorable creepy crawler. Here we are. Let's class the place up. A drone expert does have the unique ability to summon their own drone. This É isso que é darling foda, is né, fast Bruno? and Não, mas o stealthy. Watch Dogs é bom, não, mano, é bom, né? I'm reading incoming drones. Tenta pegar minha chave aqui do Watch Dogs 2, vamos ver. Ô Miloto, tá a mesma coisa que o Watch Dogs 2 ou deram uma melhoradinha, uma pequena melhorada aí? Tide in her favor. And if you are not into direct confrontation, there are more ways than one to get the job done. Recruiting an Albion officer like Brielle here might be challenging, but it'll get you inside restricted Albion areas. Não, desinstalei esse jogo no meu PC, você é louco? Recon for a bunch of insurgents. However, do anything suspicious and she'll probably wind up with a bullet in the back of her head. You've been approved for entry. We're missing the human element here. I could get the defense minister on the line right now. Well, if you feel you must. Figurinha? Como assim figurinha? Criminals running our streets. É, também. Illegals threatening our families. The police commissioner himself. Assassinated by terrorists. Well, that seems to be enough evidence. Next up, we're crashing Mary Kelly's organ farming operation and putting a stop to it.
That's good. The buyers expect high quality stuff. And we O cara are alecia hard mulheres? nut for this. Impairing our frontal lobe again, are we? Bags, don't disturb me in my natural habitat. Say hello to Mickey. Ainda não. The man lives for Ah, his teve uma team. coisinha assim, não teve uma coisinha do Division, Bruno? Antes de And começar, doesn't mind getting his hands dirty. lá na abertura. E aí, Ivan, salve meu querido. Beleza, mano? Como você tá, Ivan? He does have a slight drinking problem, though. And he's passed out. Ah, well, we'll come God Dragon, salve meu querido. You know what? Let's go with someone a bit more professional. Esse parece o Sanka. It's almost crass to call him a hitman. Ô, musiquinha aqui, mesma musiquinha que toca no cara lá, deu no John Wick, no fundo de mesma musiquinha que toca, ô louco, não é a mesma musiquinha, é a mesma musiquinha que toca no coisa do John Wick. É. Come meu cu! Vamos comer o cu dele, rapaziada! Here's the bastard responsible. Que The Witcher, rapaz. Done and Toma pra essa cara. Not bad if I do say so, innit? Not everyone in London is a legendary assassin or a super spy, but everyone can be a hero. So get out there, find the best recruits, É seu amigo, Ivan. and build your resistance. Escreveu errado. It's time to take back London. Esse Ivan tem 5 anos. WATCHDOGS Legion. Dia 29 de outubro de 2020, ó, lança esse ano aí, toma. Gorda do... Outubro é quando? Has always been a central pillar of the WATCHDOGS series. So what goes into building those worlds? Here's Amanda Mutt to tell us more. My name's Amanda Munt. I'm a level artist on WATCHDOGS Legion The at Division. Ubisoft Toronto. Being a level artist, I think, is the coolest job in video games because we do get the freedom to kind of like pick and choose what little details we want to depict, and Tá bonito, we get ample opportunities Ali to ficou bonita tell aquela the bagulho stories ali, that we ali want to ficou tell in the bonito, spaces ali that eu we're vi assigned mudança to. assim, ali eu vi. I have Ray the capacity Tracing to hide ligado no things and talo, like small safado. little Easter eggs. Você é louco, In reflexo AC lindo. Unity, there was a boat somewhere in the world that was covered in cats. And then it happened again in WATCHDOGS 2, and there may or may not be something in London that is a boat filled with cats in some capacity. So, I was fortunate enough to go to E3 last year. Some of the people that I was showing our demo to were from London, so no matter where I dropped them in the city, they would go, Ah, oh se my tiver god, this feels suporte a like Ray Camden, Tracing, this, filho. you know, this feels like Southern, this feels Aí like gostei, Westminster. hein? Tô quase, é que When não people vai are dar talking esse agora about com meu filho some nascendo detail that aqui, I've put mas into the world, and they're excited about it. Like, I nossa, think ô, it's so vou good voltar a as pegar uma somebody who, RTX. you know, builds these worlds with care. I love it. O God Dragon, a gente não trabalha com dá, tá ligado, mano? A gente trabalha com mais ponto, porque dá é um bagulho foda. Se eu fosse dar pra todo mundo que aparecesse no canal, tava fudido, tá ligado, meu querido? Então, é complicado. Tá carente? Ai, aqui, ó, rapaz, sem dente! Ó o Nutella, cadê a Nutella? Cadê a Nutella? E aí, Miguel, beleza, meu querido? Tudo beleza, Miguel? Cadê a Nutella? Cadê a Nutella? Nutella, Henry! Preciso pegar ele, mano. Preciso procurar pra baixar. And now,
Whether you need a Tom Clancy action fix on the go, procura pra or want to baixar. dive back into one of the most beloved fantasy franchises in gaming, we've got you covered. Só ficando na live, mano. Só ficando na live. Só ficando na live. Só ficando na live. Que isso, Murilo? É nóis, Dragon, tamo junto! Miguel, preciso pegar pra baixar ainda, mano. Nem pesquisei no site que eu baixo, tá ligado? Ah, é pra celular, olha lá, ó. Play now! Aí, ó, galera, quem gosta do mobile aí, ó. Cadê o controle? É mesmo, sei, Vitor. Não, que isso, Murilo. Contact! Mountain is down. Request air support. Target northeast rooftop. Roger. Inbound, danger close. I need an EMP deployed now. EMP imminent. Get back in your cell. Não, galera, Elite Squad, olha lá em cima lá, hashtag Elite Squad. Não é Rainbow Six, não. Elite Squad. Hey, take this. É, né? Só se fosse receio de PC fraco, Don't né? make me regret this. Elite! É tão clean que Elite Squad, mas isso aí é pra PC fraco, então. Speaking of Tom Clancy, it's been 5 years since Rainbow Six Siege first launched, and the community has never been stronger. In celebration of this milestone, Ubisoft Montreal has put together a special video to thank all the amazing players and developers that have helped Siege become the game it is today. R8 não mostra, né, mano? Não mostra, né, Murilo? Nada a ver, Ubisoft lá é Capcom, né, meu? Tá loucão? In December 2015, a small team released Rainbow Six Siege. Rainbow Six agora é Rainbow Six, olha a diferença dos A gráficos. game built on a strong vision, creativity, competitiveness. Lá em cima ali, galera, olha lá em cima lá, quando vocês quiserem descobrir o jogo, que é, ó, aqui é o nome do jogo aqui, ó. Eles colocam o nome do jogo aqui em cima, ó, hashtag Rainbow Six, lá tá vendo, hashtag Squad Elite, galera. That original vision was quickly adopted by our passionate community, Não, tá tirando a propelling Murilo. it to a whole new level. This is such a special moment, and being at 1 year anniversary of Rainbow Six now, game being stronger than ever, and more players today than we had in the past, it means the world to us. But we also had our share of challenges. Health that touches upon subjects like matchmaking, connectivity, all those aspects are absolutely critical to the experience of the player. Through it all, Não, we're o Elite always Squad, driven aquele que by passou you, antes, pensei que era pra our PC. community. And together, we grow stronger. There is no sequel plan, and we're here for the next 10 years, so expect more Rainbow Six in your life for quite some time. Demorou, Miguelzão. Isso é foda, hein, Murilo? Tous les succès, c'est vraiment le résultat de autant de nous que de vous.
Ce jeu, il est autant le vôtre qu'il est de notre nouvelle équipe de développement. Now 60 million players strong? We're just getting started. From the devs that build the game to the community that plays it, thank you. $6 milhões de players. 6 milhões de players. Fortnite tem quantos players? Eu sei que é mais, mas não tem nem comparação. Rainbow Six e Fortnite. Rainbow Six é muito melhor que Fortnite, mas... Nossa, louco. Ah, Hyperscape! Vai ter Hyperscape hoje no canal. Ô, Pamela, olha aqui, vem aqui. Olha lá, fizeram igual o bagulho do Valorant. Beta fechado daquele jogo lá do novo Battle Royale que eu falei pra você. Galera, se eu conseguir liberar já aqui, fazer todos os passos certinho que ele tá pedindo aqui na Ubisoft, eu vou trazer ele, demorou? Eu vou trazer ele. Ainda hoje. Ainda hoje. Vamos ver, vamos ver. Olha lá, Murilão, novo Battle Royale aí, cara. About 30 years ago, everything that we feared about our future started to come true. We made some good decisions. We made some bad decisions. Actually, we made a lot of bad decisions. So, here we are. Nossa, 2054, viado. Olha lá, viado. Olha esse. Nossa, esse daqui vai estar da hora. Esse Battle Royale vai estar da hora. Bom, vamos ver, né? Não vamos elogiar antes de jogar. Vamos ver. Se eu conseguir liberar, nós joga hoje. Deixa eu ver se eu consigo liberar aqui já. Pera aí, galera. Ó. Vincule as contas. Calma aí, vamos ver. They gave everyone a way out. The Hyperscape. In the Hyperscape, the biggest draw by far is Crown Rush. Beleza, Murilo. Vou tentar liberar aqui, pera aí. Mano, tá muito congestionado as coisas da Ubisoft. Tá tudo congestionado. Você não consegue entrar em nada. Tá tudo congestionado. Tem que esperar acabar o evento. Tem que esperar acabar o evento. Sim, sempre vem no PC, Carlos. Porque no PC você pode ver a estabilidade, né, mano? A instabilidade no console você não consegue ver. Você não consegue ver a instabilidade no console. Não tem nem como, né, mano? O bagulho é otimizado, é padronizado pro console. No PC você consegue ver bugs, drop, tá ligado? Hacker. No console você não vê isso. Você não consegue ter esse acesso. Primeiro vem pro PC assim, ó. Já tá liberado pro PC, ó. Aqui, ó. É só eu seguir esse espaço aqui que eu já consigo baixar o jogo. Não, ainda não tem pra console não, Carlos. Só pra PC. Ainda não tem pra console não. É a mesma coisa que o Valorant, mano. É beta fechado, tá ligado? Algumas pessoas vão conseguir dropar a key. Não é todo mundo. Eu vou ter que provavelmente ficar assistindo algum vídeo, alguma coisa do jogo, de quem tá jogando, pra dropar a key. Provavelmente, igual o Valorant. Vamos ver. That's what brings us to the edge of the future. To the Hyperscape. Vai tá da hora o joguinho assim. I'm JC, Creative Director on Hyperscape. JC's work on Far Cry Primal and multiple Prince of Persia titles has established him as a top creative here at Ubisoft. For me, what's exciting is we started building it from scratch, seeing it grow, adding ideas is really cool. Olha lá, que da hora, olha lá, vamos ver, vamos ver. The game takes place in 2054. It's in a future where humanity has grown a little darker. One of the companies there, they are launching what's called the Hyperscape, which is a virtual world, the internet of the future. It's the place where everything converges. Within the virtual world, there is a battle royale that takes place. É sorte, Carlos, é sorte, mano. É sorte, tá ligado? É sorte, mano. Then we also introduce a lot of new things. Agora ele tá de graça, você não precisa mais de quê? Agora ele tá de graça, qualquer um joga. Vamos ver se a gente consegue resgatar aqui antes de acabar o evento deles. Ô amor, vem aqui. Vamos lá, galera, vou tentar fazendo aqui enquanto vai passando aí. Special abilities that you can pick up on the fly to adapt your tactics. With hacks, you can do things like teleport yourself, you can wrap yourself into a ball and bounce around the battlefield. So a lot of abilities that let you have fun, that are toys that you can play with. Eu tô fazendo aqui já, galera.
Finally, it's made as a spectacle, so all the viewers will be able to interact with the game on different levels through the Twitch extension. So every few minutes there's going to be a vote and viewers will be Nossa, able tomara que ele já to libera, né? Já abre live what dele já. effect they want to affect the whole battle. So things like changing the gravity, infinite ammo or stuff like that. So players, when this happens, really have to adapt to all kinds of stuff that is happening. Ah, é lançamento, né, o For me, it's Minuto? really exciting because right now, as we speak, we are launching the open beta, and so it's going to be available for free-to-play for all PC players worldwide. And I really want to thank all the players, all the streamers, and all the viewers who participated in tech test and who will participate in the open beta. Here's a short glimpse of what you can expect. Watch and learn how it's done. Showtime. Mano, o site dos caras tá congestionado, cara. Tudo dos caras. A Outplay, o site dos caras, tá tudo congestionado. $6 milhões no Rainbow Six, fez 60 milhões de players. Cadê o GTA 6? Não tem, né, Murilo? Hyperscape, Free Battle Pass. Olha lá, ele vai estar de graça lá. De graça, não vai ter que gastar nada não, só se for com passe de batalha, skin. Open Beta, dia 12 de julho. É, Open Beta lá, galera, tá Open Beta. É, Open Beta, liberado pra todo mundo baixar, então nos consoles não saiu ainda. Quem tiver com o console ligado, dá uma conferida aí. Então nos consoles não liberou ainda, liberou só pros PC. My name is Ana Maria Musca. I'm the production manager for characters and weapons on Hyperscape. We have paid an exceptional amount of detail to our characters. We switch different outfits, different fashion statements, different tattoos, different materials until we see them as real individuals, as real people. So the second you pick a character, you see them in game, you understand what their motivations are and what drives them and what challenges them. This was the first lineup of characters. This is our default base, but even starting from the hair down, everything has been meticulously thought of. Would this person actually like this type of outfit? Would this person enjoy the type of tattoos that we're putting on them? Will they actually like to be in this body? Each season, we plan to produce new outfits for these characters. So we're hoping some of our players are gonna see the effort and maybe even correlate some of the accessories to what's gonna happen in the game. We're very excited to see it in people's hands. As we move into the next generation of gaming, Ubisoft has been working closely with console makers to take advantage of all the extraordinary capabilities these new consoles will offer. Now we have a special guest to tell us a little more. Tá foda, galera, tá tudo Phil congestionado. Spencer from Xbox. With Watchdogs Legion, Ubisoft is supporting smart delivery. So you will get the absolute best version of the game on any version of Xbox you're Em qualquer versão da Xbox na série X, olha lá, galera, escuta, ó. You'll get to take Galera da advantage Xbox aí, ó. of the amazing work the team has done with DirectX ray tracing to create an absolutely immersive version of London like you've never seen before. Ubisoft has a unique ability to create immersive worlds, setting a new bar that continues to drive our industry forward. I'm a huge fan of Assassin's Creed. I love the time I've spent exploring the world in Assassin's Creed Odyssey, and I can't wait for you to see the gameplay from Assassin's Creed Valhalla that's coming up now. Gravar diretamente do Xbox Series X, será? Gameplay direto do Xbox Series X? Será? And now it's time for a deep dive into the world of Vikings. My name is Será? and I'm the producer of Assassin's Creed Valhalla. So a couple of weeks ago we announced Assassin's Creed Valhalla. Aí o cara quebrou no Xbox Mil Grau. Was just amazing. The time period of Vikings is really inspiring. When we did our research, we found that prefiro ele. they were not mindless barbarians. E
My love. It's my love. Não há console que mata ele. Zoeira, galera. Zoeira. So for us to have this opportunity to tell Veja a tela ali, ó. and kind of separate ourselves from the myths and the folklore is really something that drove us to make this game. Vai ser de graça. To take the same roads that the Vikings did. É de graça. To really experience what it meant to be a Viking at that time. Vai ser de graça. And then leaving Norway, which is barren but majestic, and just Cê é louco, lá o piloto. in England and see those rolling green hills full of sheep, full of life, is just this moment that most likely the Vikings felt as well. You need to see this land of opportunity. And this is exactly the feeling we want players to experience in this game. Salve, Paula. Boa tarde, Paulo. Tudo bem com você? Eu não tô zoando, não. Eu tô zoando o console. É o contrário. Tô zoando o PC. Não, eles vão otimizar, claro, que eles vão querer otimizar um jogo, por exemplo, supondo, o Assassin's pro Xbox Series X, sem comparação. Principalmente, olha esse jogo, olha o gráfico do jogo, você é louco? Console, rapaz. E aí, Vector Pudding! Salve, Vector, beleza, meu querido? Como que você tá, mano? Claro que não, vai se fuder, cara, seu fudido. And the fact that they were mastering a lot of weapons coming from the medieval times really inspired us to kind of revamp the fight system. To leverage the brutality and the intensity of Viking combat. O bagulho tá bonito mesmo, hein? Olha lá. Olha lá, mano. Were not only fighting face to face, they were masters of stealth and deception when needed. They used basically any sort of tactics they could use to win the battle. So we want to portray the full range of combat that you can imagine coming from the Vikings. Véi, não tô conseguindo logar. Logar aonde, Vector? Se for na Uplay eu também não tô, mano. Já tentei as duas contas aqui e nenhuma das contas vai. Você compra todos os jogos na pré-venda? Espera a Epic, a Steam. Porque no console é muito caro, mano. O console é muito caro. Mas o ASSASSIN'S no PC tá 300 pau. 300 pau na Epic Games. O ASSASSIN'S novo tá 300 pau na Epic Games. In Assassin's Creed Valhalla, you will relive the epic saga of the Viking invasion of England. Parou todos os métodos de login? Ah, então é isso. Se eu resgatar o WATCHDOGS, aí vai sair do lado dele aí também. O gráfico tá bonito, hein, mano? Ó, o gráfico tá bonito. Ô, Miloto! Não, nada a ver. Vai lançar só pro ano que vem, o Assassin's, ou vai lançar esse ano? Agora vamos ver, vai lançar pra nova geração ou vai lançar pra essa? England is a dark age tangle of broken kingdoms and warring dynasties, a land of opportunity and riches. As you prowl England's rivers by longship, you may raid locations you spot from the shoreline. Ground your ship and blow your horn to lead your raiding crew into battle. Espera sair um crack, mas nem compra. Só espera sair o crackzinho do jogo que vai sabe que sai. YouTube, não é nada não, viu? Já viu um bug no trailer? Esse assassino vai ser a mesma coisa? Provavelmente, né, Murilo? Whatever riches and resources you pillage may be used to develop your settlement, giving you access to useful services, better tools, and new settlers. Ó, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Da PlayStation é confirmado. O PlayStation 5, muitos jogos não vai rodar 60 FPS. Já é confirmado a PlayStation. Coisa que PC já faz isso há muito tempo. No Xbox, normal, não tô falando Series X, nada. Xbox normal, os jogos vão rodar 60. Todos os jogos, não digo um ou outro. Todos os jogos vão rodar 60? Porque no PS5 já sabe que não.
while others will use nearby objects to their advantage, including the bodies of Porque é o seguinte, PC roda 60 FPS já faz anos e nós está no console ainda travado a 30 FPS. Então, tipo, na Xbox é confirmado que todos os jogos vão rodar 60? Porque, presta atenção, galera, escuta o que eu vou falar pra vocês. Se o console vier a R$6.000, rodando a 30 FPS, não compra console, galera. Vão lá, monta um PCzão aqui, não tô zoando, monta um PCzão e vão ser felizes, porque não é, porra, não é possível a gente em pleno 2020, 2021 rodando a 30 FPS ainda. Muito menos coisa o que, Carlos? Muito menos coisa o que? É o mesmo equipamento, mano. É uma placa-mãe, um chip gráfico e um processador, meu querido, e memória RAM. O que você tá falando? É a mesma coisa. Não tem nada a ver. Que muito mais coisa, para. Que muito mais coisa. Mas é confirmado isso aí, Miloto? Confirmado mesmo? Confirmado? Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste? Eu tenho um Gear 5 aqui. Eu tenho um Gear 5 aqui. A hora que acabar a live, vou colocar o Gear 5, vou ligar o MS Afterburn e vou colocar tudo no Ultra e vamos ver quantos FPS que vai bater. Demorou? E vamos ver, se bater 120 FPS sem estar nessa geração, então não compensa comprar um console. O meu PC de 5 pau e pouco aqui faz o trabalho de um console desse aí, então de 6, 7 pau. Vamos fazer um teste. Não tô em grupo não, no outro. Nessas lives eu não entro em grupo não, mano. Não vira muita bagunça, tá ligado? Vira uma falhação do caralho. Vira bagunça. Live de evento, fico só eu solo, tá ligado? Search pagan temples and Roman ruins for new activities and challenges to strengthen yourself and your settlement. É, que nem o Forza. O Forza tudo no Ultra. Tudo no Ultra, o Forza eu rodo mais de 100 FPS. O Forza 4. Ah, não, mas o Ray Tracing por quê? Vai ter a placa de vídeo integrada, a placa de vídeo é dedicada ao Ray Tracing, né, mano, as RTX. Tanto é, o que vai acontecer? Vai lançar a RTX 3000. Por quê? Vai bater os consoles. Os consoles que vai vir com as RTX 2070 e 2080, a Nvidia já vai lançar a RTX 3000, série 3000 pra bater os consoles. Você tá entendendo, Miloto? De qualquer forma, o console vai perder pro PC. Não tem como. Pode ser o Xbox Series X, pode ser o PS5. Vai perder pro PC porque vai ter as novas Xbox, as novas RTX série 3000. Vai ter as novas RTX série 3000, mano. Porque não vai, o PC não vai ficar pra trás do console. A Nvidia não quer isso, tá ligado? A GeForce não quer isso. A AMD não quer isso. Tanto é que é a AMD que tá fazendo as coisas do console. Tanto o PS5 como o Xbox. Não, sim. Eu nem ligo, não. Se eu quero jogar 4K, eu pego no meu computador aqui. Não tem nem TV. Só que, por exemplo, 50% da lista de jogos que eu tenho no meu PC eu consigo rodar em 4K. 60 FPS, sem queda. Tranquilamente. Por que eu vou gastar, então, 4 pau no console que faz um upscale de imagem? Sendo que com 5 pau eu monto um PC, coloco 4K aqui a 60 FPS, 30 e tô sendo feliz. PS4, PC, and Stadia. Não, quem comprar RTX 3000, você tem que gastar um dinheiro de cacete. Essas daqui já estão 8 pau. I hope you will have enjoyed what you have seen today, and that you will love playing these games. Ah, sim, não, sim. Mas, por exemplo, é disputa de empresa, mano. Um cara, por exemplo, supondo mesmo, eu não troco o meu PC, que tem um poder de fogo muito mais forte, com o Xbox Series X. Entendeu? Agora, o Xbox One X, Series X não, perdão, Series X não, Xbox One X. Eu não troco o meu PC, que tem um poder de fogo muito superior ao Xbox One X. Eu não vendo ele pra comprar um Xbox One X. Compraria um One S, mas o One X não faria isso nem a pau. Mas vale a pena o quê? Pensa da seguinte forma, Carlos. Muita gente
Se você pegar, galera, presta atenção. Presta bem atenção que eu vou falar pra vocês. Joguem a 30 FPS no console, depois vão pra um PC ou vão pra algum jogo que é 60. Vocês vão ver que o jogo que tá em 30 FPS, que parece que tá indo em slide pra você, mano. Eu não consigo jogar abaixo mais de 60. Tanto é que quando a Pamela entra no Salve o Mundo, eu não falo pra você que o jogo tá travando. Mano, 30 FPS pra mim, o jogo tá travando. Tá travando, porque eu já acostumei. Acima de 120, acima de 240. Quando a Pamela entra no Salve o Mundo, que tá cravado a 30 FPS, pra mim o jogo tá assim, ó, em slide. Eu não consigo mais jogar a 30 FPS. Não, se você quiser, Miloto, eu instalo The Witcher no meu PC e te mostro. É igual o Forza, eu coloco tudo no máximo. É que tem um porém, eu utilizo a minha placa de vídeo para streamar. Se eu colocar tudo no máximo, ele dá 100% na minha placa de vídeo. Aí que acontece? A minha live tem que ser reduzida a qualidade. Você entendeu? Mas eu posso gravar um vídeo com tudo no máximo, batendo mais de 120 FPS no Forza. Tá ligado? Batendo mais de 120, tranquilamente. Sem fazer overclock no processador e sem fazer overclock na memória. Agora me imagina se eu tacar minha memória a 3000 MHz e o meu processador a 4.0. O bagulho vai lá, porra, 200 FPS. Não tem nem comparação. Você quer 4K, meu querido? Vai de PC. Esquece console. Você quer 4K? FARCRY 6, galera! FARCRY 6, porra! Vem ver, Pamela! Olha lá! O alemão saiu um. Se você tiver dinheiro pra desembolsar, você paga. Duvido se você tiver 12 pau, 9 pau pra desembolsar numa placa de vídeo. I have something for you, Diego. Give me your hands. Papa. Now, the grenade is simple. O cara deu uma granada na mão da criança. The shell, which contains the explosive, diffuse, the handle, and of course, the pin. What are you doing? Breathe. The pin simply holds the handle in place. It is only when you let go that this grenade goes boom. Follow me. Now. Mano, olha o que o cara fez. I am El Presidente, which means that someday you Ó a pré-venda, vamos ver quanto que tá a pré-venda desse jogo. They do not know how to be happy. They are torn apart by opinions, noise, indecision, strangled by their own freedoms. And even if you have love in your heart, even if you want what's best for them, if you only want to save them from themselves, they will hate you, Diego. Everything you say, do, believe, will be wrong. Nossa, moleque, sai essa porra aí não, caralho. Vai explodir tudo, hein. Que cara filha da puta, viado. Deu a granada na mão do moleque, mano. Nossa, olha o gráfico desse jogo, Pamela. Olha isso aqui. They will answer you screams. Call you evil. A monster. And give you this. So you tell me, are you kidding? Are you a monster? Because our country is like this grenade, except it has two basic parts. Our people. And you must clutch them nice and tight, or we all go boom.
Mano, quer ver ele soltar granada no meio do povo? O moleque vai soltar granada na galera lá embaixo. O bagulho vai ser sanguinário, hein? 2021, puta que pariu, dia 18/2. Tá longe, hein? É, só ano que vem, vai ser pra nova geração, né? And with that, Boa. we're wrapping up our first Ubisoft Forward. Vai ser top. Today we've seen the next generation of Assassin's Creed, the birth of a resistance in Watch Dogs Legion, Não, mas já deu pra ver, né, meu? Nossa, é louco. Imagina agora no finalzinho. and the epic reveal of FARCRY's newest installment, along with so much more. Remember, we'll be back later this year with another Ubisoft Forward filled with tons of game news and updates. Thanks for joining us. Boa, acabou, galera. Show. Nossa, só louco. Vixe Maria, viado, ó. Hey everyone, and welcome to the Ubisoft Forward post show. My name is Yusuf McGee, and this is Assassin's Creed Valhalla. We're going to take a deep dive into about 30 minutes of gameplay, and we're joined by a very special guest here. Hey everyone, this is Philippe Algeron, otherwise known as Fizz. I am the quest director on Dia Assassin's 23 Creed Valhalla. desse mês. So Fizz, we're setting up here for what looks like an epic encounter. Tell us exactly what's going on here. Yeah, so here we're midway through the quest that we're showing for you forward. Here we're looking at the assault of Berg Castle. So these are big moments that usually sort of Dia culminate. 23, né, galera? Me lembrem. So here Eivor, Viking Raider, is taking a group Foi, of gostei, raiders dia first 23. into Berg Castle. Galerinha, aqui pra dar uma força pro Carlos Vitor. Take down Rued. Cheirador de rola. Eu agradeço de coração, hein? So who exactly is Rued, and why does Eivor sort of want to pick a fight with him? Tomara, hein, cara. Tomara que tenha mesmo, cara. Deixa eu ver se eu consigo fazer o bagulho aqui na... Tomara, viu, Miloto? Porra, se tiver, cara, aí gostamos, hein? É bem-vindo. To inherit this territory needs your help to take him down. Oswald having just been defeated in a previous quest, and so here this is revenge, but also accomplishing your ultimate goal. So Fizz, as you're talking, we're seeing some of the combat of Valhalla. Can you tell us a little bit about the changes to combat this time around? We wanted to basically add a lot of new mechanics to it. So we added like some dual wielding for the player, like a stun system in there, and we really needed to do this to sort of portray that sort of the brutality that comes with Abre a cueca, enfia a cabeça e dá uma fungada. the time and the character. Tomara que mostre jogos bons, porque o último, meu Deus. Ah, mas pode ser terceiro, vamos fazer alguma coisinha pra nova geração, um gráficozinho assim. Oswald! E aí, Rico, salve a Rico, beleza, meu querido? Como você tá aí, Rico? Taken her entire army through the assault, and finally it's revealed that our elderman, our ally, Oswald, is still alive and Salve a Rico, beleza, meu mano? Two Danes fighting over a filthy Saxon whoreson? If this swine is your prize, come and get him! So now that we've seen that Oswald is alive, we have Rued within our sights. What's the next step here? So the next move for Eivor is to finally face off against Rued. She has her allies, they can take care of the rest of the army. Now it's time to go one-on-one against Rued in one of our boss battles, actually. Your battle is not yet won, Oswald. And it's worth pointing out, actually, that here what we're showing A is Ubisoft é mesmo, por isso que se chama Ubisoft. against Rued aggressively, but we tend to always have to support a 360-degree approach in these things. So the player could have approached this a little bit more stealthy and gotten at least like a good critical hit on either Rued or his wolf, and so you can play this a little bit more strategically if that's your playstyle. So we're not only fighting Rued here, but also his pet wolf, right? Here, one of my preferred strategies is to eliminate the wolf first, just focus fire on him. It takes at least one opponent out of the combat. Now, Rued will have extra abilities that come into play if you do eliminate his wolf, but I think having... Poderia mostrar os FPS nos todos os consoles, né, mano? Pra você saber, né, se o console tá caindo, se não tá. Carlinhos, eu não curto jogo assim não, mas cara, o ASSASSIN'S... Esse aqui, ó.
Eu comecei a jogar no canal e parei, tá ligado? Parei assim, mas é um bom jogo, mano. É mesmo esquema, eu nunca animei mecanismos desse aí, mas é um bom jogo, velho. Tá ligado? Do not drag me down to the sewage you wallow in. Use a game by tooth and nail for attack. É, os assassinos antigos 360 que eu joguei lá é bom também. These arrogant swine. Eivor, no! He should be tried before God, a lawful assembly. Alright, so we've defeated Ruin, we freed Oswald. What comes next? Bem, eu também, eu prefiro console, eu não tô com o meu PS4 nem a pau. Só que eu nem vendi ele. Compro um Xbox normal, mas não vendo o PS4 também não. Mas o console você coloca ali, tá ligado? E joga, pá, coloca o que você quer ali e joga, tem que ficar configurando, mas... Que nem, tipo, eu mexo com hardware, mano, eu sei montar um PC, eu sei o que é bom e o que é ruim, é a galera que não sabe. E aí, o cara vai lá, compra um PC lá no Mercado Livre de 3 pau e 500, chega na casa dele, vai colocar o jogo, nem abre o jogo. Ou se abre não tá no FPS que ele quer. Foda, cara. Hoje em dia tem muito disso, tem dinheiro querendo passar sua perna, então se você não sabe as coisas, vai lá, compra um console e vai ser feliz, acabou. É a melhor coisa que você faz, mano. Não importa qual seja o console, você chegou ali na sua casa, abriu a mídia física ou comprou a digital, colocou, tá rodando. Tá rodando. Eu prefiro console. Agora sim, questão assim, você tá na sua casa, você quer usufruir de um poder da sua televisão 4K, tudo assim, tipo, vai, e compra um PCzinho, fica lá, pá, na sua casa. Mas console é pra você pá, pegar e jogar, cara. No momento, mano, na moral, é foda você montar um PC. Não tem como, igual o Carlos falou, com 12 mil você monta um PC. Mano, se você for comprar uma RTX 2080 hoje, você vai pagar em torno de uns 7, 8 pau. Certo? Se você for comprar um processador bom, você vai gastar em torno de uns 1.500 pau. Uma placa-mãe boa, você vai gastar uns 1.000 pau. Nem com 10 pau você não monta um PC bom. Tá ligado? Então compra o console. Tipo, vai ter RTX lá, compra o Xbox Series X ou o PS5. Não adianta. O preço nunca será igual ao de um console. Uma coisa que você pode pegar e começar a jogar. Tá ligado? Não dá, Carlos. Não dá, cara. Não, Murilo, ó. Um processador 2600X tá 1.500 pau. Um processador depois da geração do meu processador, 1.500 pau. E uma placa de vídeo, uma bostinha dessa daqui, ó. Essa bostinha grandona que tá aqui, ó. Essa bostinha aqui. Quer ver? Vou dar uma play essa buceta aqui. Quer ver? Essa bosta aqui, ó. Essa bosta grandona aqui, só ela, se você for montar um PC com RTX, é quase 8 pau essa merda grande aqui. Tá ligado? Você compensa? Não compensa, mano. Você compra um console, tá ligado? Não compensa. Não compensa. Fizz, we just saw this giant pulse go out. What exactly 13 mil reais não. 13 mil reais não, até mais. Porque, cara, um processador é 1.500, cara. Só a placa de vídeo é quase 8 pau. It's basically Eivor's intuition, it's how she perceives the world. When the player uses that, it'll highlight basically interactive objects, like things that will bring her an advantage. So we'll have arrows, like health consumables that are in there. So it really is like a good way of sort of understanding the world and showing you like things that you can go and touch. Você quer montar um PC bom? Só dá uma olhadinha aí. 14 mil, uma RTX aí, ó, 2080 Ti. Só 14 mil ainda o Carlos acha que dá pra montar um PC, um PS5 com 13 pau. Porra, Carlos, não me fode. 14 mil só RTX 2080, porra. Só RTX, uma placa de vídeo, só essa porra aqui, ó. É 14 pau, tá? 14 mil. Você não monta nem a cueca do computador, nem o coração do computador, que é o processador, você não monta, cara. Você não monta. 14 mil.
14 mil uma placa de vídeo pra você montar um PC que você falar, mano, eu tenho o PC. Você virar e falar pros caras, mano, meu PC você pode pôr no lado de qualquer um que vai dar pau. Meu querido, 14 pau uma plaquinha de vídeo, aí você vem falar pra mim com 13 mil você monta o PC melhor com o valor do PS5, para. Tá maluco? Você é louco? Você é louco? Por isso que eu falo, mano, não é sair montando qualquer PC, comprando qualquer coisa. Você tem que entender do assunto antes de fazer bosta. Miloto, até eu, mano. Eu não sou louco. Mano, se eu fosse rico, com certeza eu compraria uma Xbox Series X, um PS5 e esse PC aí, com essa placa de vídeo, montaria aquele PC que eu chegaria, falava assim, mano, pode pôr do lado que roda o que você quiser, mais de 100 FPS, com Ray Trace ligado. Mano, é isso. Você vai pagar 14 pau numa placa de vídeo, se você tiver dinheiro, você paga. Duvido, duvido. É igual eu falo, tem cara que compra carro com boleto desse tamanho e não tem comida em casa, tem cara que tem iPhone no bolso e não tem quase nem comida em casa, mas tem cara que vai lá e compra um PC de 6 pau lá e também não tem nada em casa, mas tem. Você tá entendendo? Você tem que sempre pegar uma coisa pra conseguir outra, mas duvido alguém aqui no canal falar assim, Sanka, eu tenho 9 pau aqui na mão agora pra montar um PC. Duvido, eu monto um PC fodão pro cara, mas eu duvido alguém aqui da live ter. Não tem. Não tem. Meu pai, duvido você chegar pro seu pai, pra sua mãe e falar, mãe, pai, me empresta 9 mil reais pra montar um PC, o seu pai e sua mãe chegar pra você e falar assim, ó, toma, vamos lá montar. Putting him into a position of power would help her sort of secure her territory. So earlier on to the territory, A4 comes in here. Ninguém tem, Murilo, nem eu não tenho. Mano, é impossível. Pessoal, presta atenção numa coisa. Eu vou até abaixar aqui, deixar de fundo aqui a voz desse cara. Pera aí. Presta atenção numa coisa. Eu falei isso na live passada. Eu até tava falando pra Pamela nesses dias quando eu tava vendo o preço de placa de vídeo. Brasileiro vai sempre ter que tomar no cu. Porque a gente tá sempre contente com o preço que os caras colocam pra gente, com os preços que os caras impõem pra gente. Enquanto a gente estiver gastando, comprando, nesse valor que os caras colocam, nunca a gente vai melhorar. Certo? Nunca vai melhorar. Então, o brasileiro sempre vai tomar no cu, galera. Não importa, digo brasileiro, não é todos, né, amor? Porque quem é rico, né, meu, não passa esse problema. Não passa esse problema, mas brasileiro vai, ó. Agora me fala uma coisa, me fala uma grande coisa, porque eu já fui adolescente, eu sei. Aquele celular que abria a telinha assim, que puxava pra cima, teve um dia que eu fiquei doente, minha mãe teve que ir por causa de comprar uma porra de um celular desse, de 800 pau. Porque eu tava doente, porque uma pessoa na escola tinha esse celular e eu não tinha. E ela foi lá e se endividou pra comprar essa porra de celular. Ô, rapaziada. Parcela em 500 vezes no boleto de 50 reais. Mano, Surtinho, pra mim adquirir meu PS4, eu fiz em 18 vezes de 320 reais. Agora coloca na conta aí quanto que dá. Eu comprei 2 PS4. Paguei 5 pau. Não, mãe é mãe, Miloto, mas para e pensa, galera. Aí você vê esses loucos, esses doentes da cabeça, que não sabe o dia de amanhã. Tudo bem, galera, quem tem um pai e a mãe bem de vida, o problema é de vocês, tá? Eu tô falando pra quem não tem. Eu e o Murilo somos velhos, o Miloto somos velhos. Eu tô pensando da seguinte forma. Você que pensa e fala assim, ai, eu vou comprar um PC Gamer, eu vou comprar um console e tal. Não é você que vai comprar, porque você é de menor, você não trabalha. Quem vai comprar é a porra do seu pai e da sua mãe. Só que vocês não pensam, lá na frente, como que vai estar a situação do seu pai e da sua mãe. Você quer aquilo ali agora. Agora. Eu sou assim, galera. Eu era assim, eu ainda sou assim hoje. Eu torço pro meu filho não ser dessa forma. Só que, por exemplo, eu falei assim pra vocês. Eu vou comprar um PC, não foi lá e montei um PC inteirinho? Inteirinho? Comprei em live ainda. E não é assim, galera. Surtinho, obrigado pela doação, meu querido. Deus te abençoe, que Deus te dê tudo em dobro. Muito obrigado mesmo, você sabe que não precisa. Eu te amo, cara. Obrigado mesmo, mano. É foda, galera. Pensa no dia de amanhã. É igual eu falo, mano. Às vezes você vai fazer 18 anos. Você prefere gastar 9 pau. Quanto que tá um iPhone hoje? 9 mil reais? 9 pau num iPhone do que tirar sua carta que custa 2 mil reais.
Vou fazer o quê? Não é minha vida, não tem importância com a vida de ninguém. Só que, tipo, é mais você parar e pensar e falar, porra, o que eu vou precisar amanhã? Um celular de 9 mil? Ou vou precisar querer tirar uma carta e comprar um carrinho? Isso aí, Miloto, a gente tem que pensar no dia de amanhã, cara. A gente tem que pensar no dia de amanhã. E lembrando, galera, se você tem um pai e uma mãe de vida boa, parabéns, mano, parabéns. Porque eu não tive. Eu não tive. Graças a Deus, tudo que eu pude ter, eles corriam atrás e conseguiam dar. Principalmente meu pai, que, porra, o cara era foda pra caralho. Mas, galera, presta atenção. Você que depende de um pai assalariado, que depende de uma mãe assalariada, não é fácil ele ir lá tirar um boleto e ficar pagando todo mês aquele boleto porque você quer um celular, porque você quer um PC de 5, 6 pau ou um console de 3 mil reais numa crise dessa que nós estamos. Ou seja, na época que for. Galera, é complicado isso, tá ligado? É complicado. E deixa eu falar uma grande coisa pra vocês. Dois amigos meus fizeram uma puta de uma cagada. Isso aqui eu vou até baixar a voz. Venderam o PS4. A Paula sabe quem são esses amigos, eu acho que quem tá na live aqui também vai saber. Venderam o PS4 pra montar um PC. Certo? Pra fazer live. Chegaram em casa, ligaram o PC, foram preparar a live. O que aconteceu? A live tá travando. Por quê? Duas coisas. Processador fraco ou placa de vídeo fraca. E o que o cara quer fazer? O cara quer jogar em live a 200 FPS, a mais de 120 FPS, em live, em 720p ou 1080, certo? Sendo que antes ele podia entrar no PS4 dele, abrir a live a 60 FPS, tava jogando muito bem lá. Agora o cara não tá nem fazendo mais live, tá jogando em off na live dos outros. Ele entra na live dos outros pra jogar, certo? E aí? Ele não saiu prejudicado? Então se você tá contente com o que você tem, mano, fica contente com o que você tem aí, porque não vai sair fazendo cagada se você não entende, mano. Sim, Murilo. Aí, por exemplo, vendeu o PS4 por R$1.500, comprou um PC de 2.000 e pouco. O cara não consegue streamar, certo? Se ele quiser streamar, ele vai ter que travar os 60 FPS, que é igual que ele tava no console. Você tá entendendo? Coisa que era mais fácil ele ter ficado. Certo? Porque ele não vai conseguir streamar mais de 100 FPS. Então por que não ficou no console? Perdeu o dinheiro do pai e da mãe. Perdeu um console bom. Porque eu não tenho essa briga de console nem de PC. Foda-se, o dinheiro é meu, eu compro o que eu bem entender. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Se eu quiser comprar um PC, eu compro. Se eu quiser comprar um Xbox One, eu compro. Não vou ficar elogiando porra nenhuma, porque eu não tenho dinheiro do cu que esses caras que faz o console, as produtoras, os criadores, o presidente da empresa, da Microsoft, da PlayStation, tem. Eu não tenho dinheiro dos caras. Só que, cara... Pô, rapaziada, quem sai perdendo é vocês mesmo, mano. Eu mesmo. Eu nunca ia vender meu PS4, porque se eu montasse um PC que eu não conseguia streamar... Eu tinha meu PS4. É foda, mano. Tem que parar e pensando em fazer qualquer merda. Igual o Miloto aí, vendeu o PS4 dele porque ele teve visão lá na frente que ele precisaria de dinheiro. Não importa, a vida dele. Ele sabe o que ele fez lá, tá ligado? Só que ele tem um motivo porque ele vendeu o PS4 dele. Por isso que eu falo, mano. Não adianta vender console pra comprar PC. Você vai estar sempre saindo perdendo. Vai estar sempre... Né, Pamela? Vai estar sempre saindo perdendo. Eu fiquei surpreso, mano. Juro, eu vou falar uma coisa pra vocês que o Murilo, acho que até o Murilo não tava na live, o Nutella tava. Eu fiquei surpreso quando eu abri a live do Forza, sem abrir a live do Forza, os Forza tudo no Ultra, a mais de 100 FPS. Eu abri a live, minha live começou a travar. Por quê? Minha placa de vídeo não tava aguentando. Então, galera, eu tô rodando a mais de 60 FPS, tô, só que não tá mais no Ultra. Tem algum na 70... Vocês querem que eu mostre pra vocês, ó? Vou mostrar pra vocês aqui, pra vocês verem que eu não tô mentindo. Quer ver? Ah, o Sanka tá mentindo. Vou mostrar aqui pra vocês. Sim, Miloto, depois a gente conquista. Isso aí é coisa bem dos materiais. Então, pessoal, tipo, eu fiquei surpreso. Eu falei, nossa, mano, roda tudo. Só que, por exemplo, se você quer streamar, já tive uma limitação ali. O que eu falei? Pera aí. Vou travar 60. Tô rodando o jogo numa qualidade muito boa a 60 FPS. E tô streamando a 1080, 60 FPS. Sem dar gargalo no meu jogo, na minha live, ou o meu sistema tá tendo um bug, ficar algum problema. Entendeu? É foda. Mas vou mostrar aqui rapidinho as settings que eu tô usando aqui.
No jogo é pesado, vocês sabem que o jogo é pesado. Vai falar que vocês... Mano, pra mim esse é o jogo de carro mais pesado que tem. Até o momento. Nem Need for Speed não chega aos pés aqui do Forza, eu acho, assim, da seguinte forma. Por isso que eu falo, mano, console é a melhor coisa que existe. Console é a melhor coisa que existe, mano. É a melhor coisa que existe. Não faz cagada de vender console pra comprar PC. Porque já vi 2 amigos meus fazendo essa fita e depois falar que não tá contente com o que tá. Mas também não vai vender o PC pra poder recuperar o console. Porque tudo bem, vai num Fortnite, tem... Mas, mano, você vai pegar PC pra jogar Fortnite? Porra, velho... Tudo bem, se você quer só nisso, o problema é seu, o dinheiro é seu, né, mano? Mas é que igual falaram assim pra mim, Sanka, joga Fortnite. Quando eu tinha só o PS4. Mano... Sim, ele é bem otimizado, Miloto. Muito bem otimizado mesmo. Quer ver? Rapidinho, vamos ver aqui. Só mostrar rapidinho pra vocês aqui. Aí uma vez falaram pra mim, Sanka, joga Fortnite. Galera, me fala uma coisa, não importa da vida que ninguém, tá? Vocês que não são jogadores de Fortnite, que não é só jogador de Fortnite, você compraria um console somente só pra jogar Fortnite? Com toda sinceridade, me respondem, galera. Só pra jogar Fortnite, você não vai instalar nenhum tipo de jogo. Vocês comprariam, gastariam R$2.000 pra jogar só Fortnite? Nunca. Mano, não tem como, tá ligado? Olha lá, não, mano, não tem como, galera, tá ligado? Carlos, depende, cara, depende, tá ligado? Se você for jogar só RP, só que, tipo, você vai jogar só isso mesmo, vai jogar mesmo, pra também não perder dinheiro fora? Sim, é a mesma coisa que você comprar um Xbox Series X pra jogar um Fortnite, tá ligado? É, você entendeu? É foda, é isso mesmo. Quer ver, galera? Vou mostrar aqui rapidinho pra vocês, só coisa rápida, ó. Ó, vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, pera aí. Deixa eu ver se eu consigo voltar pro menu. Que eu acho que não. Configurações. Aqui, ó, vídeo. Vamos olhar? 1080p. Travei no 60 fps pra poder fazer a live em 1080p 60 fps. Com o V5 ligado, em tela cheia. Aí, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui no avançado. Ó, predefinição ultra, filtragem no ultra, sombras noturnas ligado, qualidade de sombra no ultra, qualidade de borrão, com aquele borrão que é uma merda, não sei pra que existe isso, no normal, qualidade de textura no ultra, qualidade de geometria no ultra, qualidade de geometria dinâmica no ultra, o MSI em 2 vezes, o FXAA desligado, qualidade de sessão no alta, ultra. Vocês podem ver então que no meu jogo não tá setado tudo no ultra. Mas também não tá no médio. Porque senão eu não consigo. Tá ligado? Mas também não tá no médio. Porque senão eu não consigo. Então tem tudo isso, cara. Então não sai do console. Não sai do console porque não vale a pena, tá ligado? Não vale a pena você sair do console. Nossa, isso, puta que pariu, Carlos. Eu vou até encerrar a live depois dessa. Puta que pariu. É tipo comprar um iPhone pra jogar Brawlhalla. Falou tudo. É verdade. É verdade. Aí igual a galera fala, Sanka, instala Free Fire aí no seu PC. Mano. Vou encerrar por aqui, tá? Vou ver se eu abro uma outra live aqui de alguma coisinha. Sim, Miloto, e você viu a qualidade que fica? O jogo fica bonito, mano. O jogo fica bonito, cara. Não, mas não tem o que continuar, Carlos. Não tem o que continuar, meu querido. Acabou, não tem mais o que continuar aqui. Tá passando coisa aqui ainda, mas... Entendeu, Zé Moitinha? Não adianta, não compensa sair de um PC do console. Sim, Vector! É, mas o que a gente não pode criticar porque o dinheiro é do cara. Só que, mano, é uma coisa assim que é inexplicável. Você gasta 10 pau pra jogar... Miloto, sabe por que eu peguei o PC? Pelas duas formas.
Tipo, eu montei um PC porque eu já saberia que eu conseguiria rodar tudo, qualquer jogo, a 60 ou acima de 60. Por que eu peguei o PC? Pela praticidade do crack. Não acho bonito? Não acho bonito. Mas você acha justo um gringo pagar $60 num jogo lançamento e a gente gastar R$300 no jogo? Eu não acho, por isso que eu craquei o jogo, tá ligado? Craqueio e falo que craqueio mesmo. Porque eu não acho justo isso. O gringo paga $60 num jogo lançamento, em mídia física, enquanto a gente tá pagando 300 pau num jogo mídia digital. Você tá me entendendo? Não acho justo. Então, eu sou a favor do crack. Não, do crack jogo, do crack do jogo. Puta que pariu, velho. Olha, desse jeito que eu falei, claro que não, né? Eu até a pula da risada aqui, não. Do crack do jogo, claro, com certeza. Não, não tem, Sim, também, Carlos, mas não precisa não precisa de 10 pau. Vector, agora eu quase me assustei, cara. Já usou droga hoje, né, Noia? Drogado, Noia! Não usei droga, não. Bonito mesmo, Milotão, bonito mesmo, mano. Imagina no 4K essa porra aí. Você que usar crack, ó, Murilo. Ela chegou? Não, Carlos, não. Não, o evento foi bom demais, cara. Ainda bem que o Miloto falou. O evento foi muito bom, mano. Muito bom. Bora ali, pessoal, comprar um crackzinho. Falei errado. Sanka, você sabe como que streama no Xbox One? Tem como você fazer. É que agora não tem mais a Mixer, né? Mas o Nutella fazia Restream. Que jogo é esse? Tem pilhar pedra? É o ASSAsSIN'S, mano. Mano, eu paguei 1999, 1900 conto e ele serve... No que você pagou 1900 conto, ô Surtinho? Você entendeu? Mas eu não acho justo, tá ligado, Miloto? Não acho justo, não. Ah, tá bom demais, Surtinho. Não tá satisfazendo? Você não tá satisfazendo você? Tá bom demais, não tá, mano? Importante jogar. Um dia eu entrei num fórum na Steam, o cara falou assim, mano... meu jogo não bate tanto FPS. O cara falou, cara, trava 30, trava 60, vai jogar e vai ser feliz. Acabou. Ah, briga de porra de FPS o caralho, rapaziada. Caralho, Miloto, pagou fio. Caralho, mano. Eu queria usar crack também, igual o Sanka. Por que eu fui falar isso, né, mano? Então, mano, o Murilo falou pra mim desse controle seu aí, cara. Ele falou pra mim, ele comentou desse controle aí. Mano, eu não jogo competitivo, então eu também não ligo pra FPS. Eu não jogo competitivo. Nem tenho monitor competitivo 144. Por causa do WD2? Como assim? Por que, o Vector? Com certeza, Carlos. Eu ligo pro jogo entrar e não crashar. No Xbox 360, Surtinho? Ou... a WATCHDOGS 2, né? Por que, Vector? Por quê? É. Oswald, gutless Irish swine! I'll slay the wolf-kissed,
Ah, retro é muito bom, né, mano? Nossa, quem dera se a Sony colocasse no PS5 também. Mas ele guarda aí, mano. Quem dera. No 3DS? Não. Se ele tiver entrada HDMI, dá pra você colocar pela placa de captura, né? O Miloto tem 3DS aí. Então, o Miloto falou, era na... Miloto, como que era pra conseguir pegar mesmo? Eu não sei colocar as duas telas pra streamar. Ah, eu nem tenho pra mim, cara, vou dar pra você. Ah, o Miloto vendeu também. Mas agora eu vi algo que dá mais futuro, que pelo menos na minha opinião vale mais a pena investir que o sistema de streaming de jogos. Vai dormir, meu Murilo. Beleza, meu querido. Vai lá, meu querido, seu ressaqueiro, cachaceiro. Ó, o Murilo recebeu, né? Foi beber, né, safado? Recebeu o dinheirinho e já foi beber, né, sem vergonha. Safado, cachorro. One day I will need you to make good on that alliance. So we're about to take off from the way, but Eivor decides it's a Bucks Cloud. Ah, já ouvi falar dessa... Já ouvi falar. Tô brincando, Murilo. Te amo. Sonha comigo, hein? Sonha com o Sanka. Quer que eu tire a camisa pra você sonhar comigo? E galera, eu acho que não tem mais o que eu mostrar aqui pra vocês, mano. Acho que não tem mais o que eu mostrar aqui pra vocês. Tá mostrando aí do jogo do ASSAsSIN'S, mas é isso mesmo, acho que, porra. Eu acho que não tem mais nada. Tá dando desfoque a câmera, peraí. So again, it's a fun way to sort of discover more about these characters that you meet and bring them along for adventures. Together. Sanka, você pretende comprar um Nintendo Switch? Se ele abaixar de R$1.000, fi. Ah, meu primo tem, nossa, louco, mas não, assim eu não quero comprar mais nada, não. Deixa quieto. Faço sim, Surtinho, faço sim, mano, faço sim. Faço sim. Galerinha, vou encerrar a live, porque não tem mais nada pra mostrar. O que tinha que mostrar já mostrou. Vou ver se eu abro live de algum joguinho aqui. Beleza? Olha lá, acabou, ó. Acabou certinho, bem na hora que nós ia encerrar a live. Boa. Vou passar mais algumas coisinhas aí, mas é isso aí. Hyperscape é... Demorou, galerinha? Obrigado a presença de todos vocês. Obrigado, Miloto. Obrigado, Carlos. Obrigado, Surtinho. Obrigado, Murilo. Obrigado a todos mesmo. Obrigado, Zé Moitinha. Obrigado, Surtinho. Obrigado, Vector. Obrigado aí, galera. Fique com Deus. Até a próxima live. Fique com Deus daqui a pouquinho. Ah, mano, foi bom demais. É nóis, Miloto. Tamo junto, mano. Porra, tamo junto. Fica com Deus, mano. Obrigado por tudo, viu, Miloto? Surtinho, obrigado pela doação, viu, cara? Obrigado, viu, mano? Obrigado de coração, Surtinho. Beijinho, meu mano. Fique com Deus, galera. Até daqui a pouco. Um grande abraço. Valeu. E eu fui. So